Boa noite, minhas queridas, boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos à nossa live Medo e Agressividade em Cães, usando óleos essenciais para cuidar com amor. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, especialmente você, tutor de cãezinhos que sofrem com esse mal. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Fernandes, sou veterinário, biólogo, botânico, especialista em aromaterapia animal. E eu vim aqui para te abraçar, para ver o seu problema e auxiliar você com todos os processos para terminar, encerrar com esse processo de medo, de agressividade no seu cãozinho. Saiba que é possível e que nós podemos conseguir grandes resultados com muita resistência, cuidando com óleos essenciais específicos desse probleminha do seu cãozinho, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, uma boa noite, um grande beijo no coração. Um beijo para os seus cãezinhos, um beijo para toda a sua família multiespécie, ok? Sejam bem-vindas. Muito obrigado pela presença de todas nessa noite, ok? Então vamos lá, pessoal. Você já teve medo do seu cãozinho quando ele está com desequilíbrio emocional? Conta aqui para mim. Escreve aqui. Você já sentiu medo do seu cão em algum momento, né? Quando ele fica agressivo, quando ele entra numa crise descontrolado de agressividade. Conta aqui para mim. Vamos lá, pessoal. Tranquilo? Não tem medo, ninguém teve medo, ninguém passou por processos de agressividade com os seus cãezinhos, nunca teve nenhum aqui. Pois é, então eu vou estar aqui te dizendo que isso que você pensou, às vezes você não quis expressar, tá? Isto, você fique tranquila, porque é um processo que não é só seu. Sentir medo do seu cão em um processo de desequilíbrio, de agressividade, não é novidade. É muito mais comum do que você imagina, ok? Então, hoje nós vamos te abraçar, vamos resolver esse problema junto com você. E o mais importante, sem usar medicamentos. Isso é o mais importante. Nós não vamos usar medicamentos, não vamos dopar o seu animal. Pelo contrário, nós vamos trazer substâncias que vão cuidar dessas emoções e vão controlar essas emoções de uma forma tranquila, de uma forma que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o seu cãozinho, com toda a segurança. Ok? Então vamos lá, pessoal. Medo e agressividade. Primeira coisa que a gente tem que saber é que medo e agressividade não são defeitos. É a primeira coisa que você falar, que muitas vezes, né, você tem aquele vizinho, aquele familiar, fala, esse cão é defeituoso, né? Ele tem esse defeito de nascença, acaba com isso, dá ele para os outros, né? Então, prestem atenção. Esquece isso, não são defeitos, não são defeitos morais. Na verdade, o medo e a agressividade do seu cãozinho são respostas emocionais. Presta atenção. O medo e a agressividade do seu cãozinho são respostas emocionais que ele está emitindo. Isso mesmo, respostas emocionais. Então, mas por quê? Quer dizer, então, que a gente consegue lidar com essas respostas, com essas emoções, né, de uma forma equilibrada, sem violência. É isso, pessoal? Com certeza. Na verdade, na maioria das vezes, são cães apavorados com algo do ambiente. E ele, para se defender ou para te defender, entram no processo de desequilíbrio por agressividade. Guarde isso. Então, na verdade, esse animal está sofrendo, ele está apavorado com algo emocional que está acontecendo com ele e ele não consegue trabalhar essas emoções.
ele não consegue responder com satisfação a estas emoções que estão acontecendo. Então, ele tende a responder com agressividade, ok? Então, vamos eliminar esse negócio de que eles são defeituosos, que eles têm defeitos morais, que pau que nasce torto morre torto. Não existe isso para quem ama os animais, tá? Então, cuidar deles também é cuidar das emoções, das energias que circulam, que circundam esse animal. E quando a gente está disposto, quando a gente tem amor, a gente consegue tudo com eles, tá bom? Então, fiquem tranquilas, que hoje eu vou te mostrar um caminho muito saudável, muito seguro para você cuidar desses cães agressivos, desses cães ansiosos, desses cães medrosos, que tudo isso está relacionado a emoções que eles vivem, que passam por ele, que trazem todo esse jogo, né, que o torna, pessoal, muitas vezes refém desse tipo de ação. Então, vamos tranquilizar, vamos trazer o melhor, né? Porque quem sofre junto com ele é você, tutor. Não é ninguém da sua família, não é seu vizinho, não é seu conhecido, não é a pessoa do trabalho. Quem sofre junto com ele é você. Então, é com você que eu estou falando. A minha responsabilidade é com você, tutor, e com você, cãozinho, que está sofrendo. São ambos sofrendo pelo mesmo processo. E nós vamos conseguir tratar, cuidar desse sofrimento. Por quê? A minha missão é te ensinar a cuidar do seu cãozinho utilizando óleos essenciais com muita segurança, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, mesmo que você esteja partindo do zero, nós vamos te ensinar. Nós vamos pegar na sua mão, explicar como usar os óleos, como usar as diluições, como descobrir a origem dos processos, quais são os ciclos de uso mais importantes, quais são as diluições mais importantes dos ciclos, de acordo com a idade, com o peso, com as características físicas do animal. Vamos ensinar você a montar um ciclo de aplicação, uma janela terapêutica e uma sequência de usos de óleos essenciais para que traga a maior segurança para o seu cãozinho. Ok? Então, confie que até o final dessa live você já vai aprender muita coisa e já vai sair daqui pronto para cuidar do seu cãozinho agressivo, medroso, estressado. Tá bom? Você quer paz, você quer equilíbrio, você quer convivência saudável, quer cuidar dele de um jeito que funcione, na verdade. Porque você já está cansado, né, de ouvir treinadores, de ouvir veterinários, de ouvir várias pessoas e muitas vezes te recomendando violência. E não existe violência da nossa parte. Nós vamos te ensinar a usar os óleos essenciais para que esses métodos passem longe. Um bom adestramento é um excelente auxiliar, um adestramento positivo, um adestramento de recompensa, que mostra o que está certo, né? Então, esse eu confio, esse eu defendo e acho uma excelente, né, oportunidade de usar. Mas nada de violência. Qualquer coisa que venha violência, por mais simples que seja, não permita. O seu animal já está passando por uma violência interna muito grande e está externando essa violência. Então, jamais admita violência com ele, em circunstâncias nenhuma. Muito amor e muito óleo essencial para a gente mudar essa situação. Ok? Vamos lá? Ah, você quer aprender mais, você ainda não sabe muito. Primeiro, assiste às lives. Segundo, venha para o nosso evento, Descomplicando a Aromaterapia de Cães. É grátis, totalmente gratuito. Você não paga nada. E é dia 3 de julho, às 20 horas, ao vivo, online. Quem estiver presente vai ter uma surpresa que eu vou trazer para vocês. Pode ter certeza. E aqueles que não puderem comparecer, infelizmente, essa live, essa aula não vai ficar gravada. É só para quem está presente, tá?
porque a promoção é só para quem estiver presente. No outro dia, adiós. Acabou. Tá bom? Então vamos lá. Muito bem. A raiz do comportamento. Onde está essa raiz? Bem, presta atenção. O medo, a agressividade, o estresse vem da mesma região do cérebro do seu cãozinho. Uma região, né, que é responsável pela sua adaptação, pela sobrevivência, né, desde os tempos primórdios, quando ele veio da natureza, né, para junto de nós, para ser o nosso elemento de companhia. Então, naquela época, ele desenvolveu vários instintos, várias reações para sobrevivência no meio. E, neste momento, essas reações estão afloradas. Então, nós temos condições de retornar essas vibrações, essas energias, esses instintos para o equilíbrio, para evitar que esses animais sofram tanto e produzam sofrimento em você. Essa região cerebral responsável por essas emoções negativas, pela raiva, pela agressividade, pelo medo, pelo estresse, é a famosa amígdala cerebral. Nada mais é do que uma pequena região no sistema límbico do sistema nervoso central. Então, essa glândula cerebral, ela vai emitir reações, né? Reações. Por isso que o seu cão, ele é reativo. Ele sente insegurança e reage com agressividade. Ele sente que você não está protegida e reage com agressividade. Então, ela é uma região de reação a determinados momentos do meio. Então, o que nós temos que fazer? Equilibrar essas reações, diminuir essa reatividade para que ele tenha qualidade de vida, retire o sofrimento dele, esse excesso de reações, essa agressividade, esse medo, esse estresse. Então, nessa região, nós vamos atuar, né, para que ela se equilibre, para que ela acalme, para que ela reduza a reatividade nessa região, tá? Bom, e geralmente cães que estão traumatizados, que passaram por vários processos antes de chegar a você, ou mesmo com você em alguma situação qualquer que você não estava presente, ou mesmo que você não pôde evitar, né? Às vezes surgem alguns traumas sérios, pessoal, né? E esses traumas ficam registrados na memória desse animal, né? Nessa região que guarda as memórias das reações para esse animal, para que ele fique preparado para reagir quando uma situação semelhante acontece. Então, ele guarda essa memória, muitas vezes ligada a um cheiro, a uma visão, a uma audição, algum barulho que aconteceu ao mesmo tempo, um cheiro que era comum naquele momento, geralmente um cheiro que leva a uma resposta muito dura, né? Então, ele guarda essas emoções e reage nesse momento. Então, se transforma num trauma, numa memória negativa do passado, que ele teve, né? Antes de você, ou mesmo durante a formação dele até a vida adulta, até os dias de hoje, que pode ter acontecido alguma coisa, né? E lembre-se, se ele ataca, se ele reage, não é por maldade. Não é por maldade. É simplesmente um manifesto, uma reação de sobrevivência. Ele está tentando sobreviver em um meio hostil, ou que ele acredita que é hostil, que nem sempre é hostil, mas ele reage dessa forma, tá? Então, nós temos que entender que ele não tem o mesmo raciocínio nosso humano. Então, ele sempre vai associar situações semelhantes a uma reação de reatividade devido a esse trauma que ele sofreu. Então, ele vai reagir como um impulso protetor ou impulso de reação de sobrevivência, tá? Então,
Ah, então muita gente fala, não, isso não tem jeito, não. Ele é assim mesmo, sempre foi assim desde a infância. Não existe isso. Repete comigo. Não existe isso. Não tem esse animal que nasceu assim que vai viver assim para sempre. Não existe isso. Existe uma força para mudar isso. Quem sabe qual é essa força? Escreve aí para mim. Escreve aí para você ver se você conhece a força que vai mudar isso. Conta aí para mim. Destaca aí, fala para mim. Hein? Qual que é? Qual que é a força que muda isso, gente? Não é possível que vocês não sabem. Silvan, você sabe. Cida, Sueli, vamos. Célia, qual que é a força que muda essa situação desse cãozinho agressivo, raivoso? Qual é? Não é óleo essencial. Não é, Célia. Qual é a força que muda isso? O óleo essencial é uma ferramenta, é um instrumento, mas a força é o amor, pessoal. O que muda a agressividade, o que muda o trauma, o que muda a reação negativa é o amor. E isso você tem sobrando. Muito bem, Célia, você tem sobrando. Então, este amor faz com que o tutor venha buscar respostas positivas, verdadeiras, que vão tranquilizar e transformar o seu cãozinho. Então, você que tem o amor, você quer o melhor para o seu cãozinho, lógico. E hoje eu vou te oferecer uma excelente opção para você tratar o seu cãozinho sem medicamento, de uma forma muito mais barata, sem levar nenhum prejuízo, sem dopar o seu cãozinho, trazendo o melhor. Esta opção que eu vou te mostrar chama-se óleos essenciais. Agora sim, Celinha, óleos essenciais. Por quê? Porque eles são puros, vêm da natureza, os animais já estão acostumados, porque eles vieram de lá, quando eles viviam no mato, quando eles viviam nos campos, quando eles viviam soltos na natureza, eles se alimentavam de raízes, de cascas de árvores, de folhas, de frutos, de sementes que eram ricas em óleos essenciais, que trazia tudo o que eles queriam. Então, eles não reagem negativamente, não sobrecarrega fígado, não sobrecarrega rins, só tem processos que positivos a usar os óleos essenciais, mas com certeza de uma forma correta, de uma forma segura. Isso a gente não pode abrir. É a única condição da gente usar óleos essenciais é com amor, de uma forma correta, de uma forma segura. E para a gente usar de uma forma segura, nós temos que conhecer, aprender. E é isso que eu estou te ensinando. Ok? Vamos lá, então. Então, primeiro, você tem que pensar que cada cachorrinho, cada cão é único. Então, o uso de óleos essenciais nele vai ser personificado nele. Então, nós temos que levantar todas as suas características, fazer uma anamnese completa, entender o processo, pensar, analisar, buscar a origem dessa agressividade, desse medo, desse estresse. E muitas vezes a gente consegue. Com pequenos detalhes, a gente descobre quando foi virada a chave para que ele seja agressivo como ele é, num processo de defesa que ele mantém a vida inteira. Tá bom? Então, preste atenção. Outra coisa, se você for usar de forma tópica, tem que ser diluído. Se você vai usar com difusor ultrassônico, você pode colocar os óleos puros, né? 4, 5, 6 gotas de óleos no total. Então, você vai usar dois óleos.
coloca 2 de cada, ou 3 gotas de cada. Eu vou usar 3 óleos, professor. Então, é 1 gota de cada, então 2 gotas no máximo de cada um, para que esse difusor traga o aroma para a atmosfera e o animal possa absorver o ar respirado, e esse ar está cheio dessas substâncias químicas, chegue na mucosa olfativa, que é altamente vascularizada e altamente inervada, tem muitos neurônios associados aqui para captar essas mensagens e levar aonde? No sistema límbico. Lembra onde eu te falei que nascem as reações? Lembra? Na glândula cerebral, ou glândula cerebral, que é no sistema límbico. Se você está ativando o sistema límbico com algo positivo, calmante, equilibrante, você está equilibrando essa glândula. Por isso, os óleos essenciais são fabulosos para isso. Entenderam? Então, primeira característica, tem que ser personalizado. Cada cão com a sua característica, com o seu óleo, com a sua diluição, com a forma de usar, com o seu ciclo de uso, com a sua janela terapêutica. Se você tem 10 cães, são 10 formas diferentes que devem ser analisadas. Cada animal tem as suas características e isso tem que ser respeitado. Eu fiz um blendzinho para mim, mas minha vizinha está com o mesmo problema, então eu vou dar lá para o cachorrinho dela, é igualzinho o meu. Não existe 2 cães iguais. Para com isso. Tem que entender o problema, pelo amor de Deus. Não faça isso. Isso é um crime. Então, tem que entender. Vai lá, faz uma anamnese, faz o histórico, compara, para você, pelo menos, aproximar daquilo que esse cão precisa. Tá bom? Terceira coisa, você vai ter um resultado de um cão confiante, não medroso, quer dizer, ele é mais tranquilo, mais confiante e muito mais calmo. Esse é o resultado que você vai obter e que nós estamos procurando. E quais são os óleos que nós podemos usar? Você está esperando aqui o tempo todo para eu te falar quais são os bons óleos para ele, né? Então, vamos pensar naquele animalzinho, naquele cãozinho que tem medo de ruído, de barulho de caminhão, de barulho de trator, de barulho de moto barulhenta, né? De fogos de artifício, né? Que mais? Que mais? Além de fogos de... trovão, raios, aquele barulhão danado, né? O que nós podemos usar? Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, o óleo de lavanda, que é um dos maiores calmantes que você pode usar. Segundo, os óleos cítricos, né? Laranja, tangerina, lemon, limão, né? Limão Tahiti, toranja, bergamota, todos são excelentes calmantes. Eu gosto muito do laranja, tá? Então, lavanda e laranja é uma dupla maravilhosa para esse momento, calma, tranquiliza, faz o animal reduzir a ansiedade, diminui a reatividade ao processo do barulho. Então, dilui bem o lavanda, então dilui bem o cítrico, passa no pelo, né, do peito dele, deixa ele inspirando tudo aquilo, né, para que ele tenha uma tranquilidade, para que ele tenha um relaxamento, né, e possa responder positivamente, tá? Bom, e aquele animal, aquele cãozinho que tem uma agressividade relativa. O que é isso? Ele está tudo bem, tranquilo, está brincando, conversando, você brinca com ele, de repente você leva a mão e morde. Né? Ou então no comando, o próprio tutor fala assim, pega, ele vai e morde. Né? Ou então um que está lá, você está conversando com a pessoa, ele está no pé da pessoa lá, você pega e encosta no tutor, ele vem e morde, por proteção. Então, é uma reação ao toque, uma reação ao comando e uma reação por proteção. Que tipo de óleo essencial que você pode utilizar? Vou te citar 2 também. Camomila romana, que é maravilhoso, um calmante, um equilibrante fantástico, tá? O olíbano,
E eu podia até citar o Melissa, né? Podia podia te falar do funcho, o funcho mesmo, o funcho, nosso querido funcho, é muito bom, né? Então tá aí os óleos que você pode usar para essa agressividade relativa, determinados eventos que acontecem, tá? Bom, uma agressividade daquele cão inquieto, vigilante, hipervigilante, que quer reagir contra tudo, contra todos, como se ele fosse o protetor da humanidade, de toda a família multiespécie, de toda a casa, tudo que acontece ali, ele está sobrecarregado. Aquilo ele é o protetor, ele carrega toda a proteção do lar, da família multiespécie, do ambiente nas suas costas. Então, ele está sempre reativo, hiperativo, corre para lá, corre para cá, late aqui, late ali, né? Quer pegar todo mundo. Como cuidar desse cãozinho? Também vou te citar 2 óleos fantásticos. Ylang Ylang, que é muito bom, e o olíbano ou frankincense. Ylang Ylang eu uso demais na minha clínica. Sempre que eu vou atender presencialmente, ou na clínica, ou então em domiciliar, eu passo no jaleco Ylang Ylang. Pode ser a fera que for. Quando ele sente o Ylang Ylang, ele relaxa. Entender, então, as condições que nós vamos usar o Ylang Ylang para aquele animal inquieto, hiperativo, que quer defender tudo, que está sobrecarregado, parece que carrega a proteção de todo mundo, né? Às vezes, por exemplo, ele vai numa clínica veterinária para tomar uma vacina, né? Para fazer um exame qualquer, né? Então, ele reage dessa forma. Então, dilui, pessoal, dilui, passa no peito, né, do pelo, passa atrás das orelhas, passa no pescoço, debaixo do focinho, porque ali o tempo todo ele vai estar inspirando e vai estar equilibrando. Geralmente esses animais ficam muito soltos, então usar o difusor só à noite para conseguir, né? Então, às vezes, colocar o Ylang Ylang e o olíbano à noite facilita muito ele dormir melhor, acalmar, reduzir essa vigilância durante a noite, para que ele diminua esse processo de isolamento, tá? Bom, agora o mais interessante que eu nunca fiz aqui. Geralmente, olha o que eu estou falando, atenção, tutoras. Geralmente o cão é medroso, é agressivo, é ansioso por causa de você, por causa de você, tutora, porque você é assim. Ele apenas espelha as suas reações. É isso mesmo. Está assustada? Isso é uma verdade. Então, na verdade, quando eu trato o animal, eu também tenho que tratar o tutor, para que diminua a probabilidade de uma reação agressiva. Então, como que eu trato? Então, eu vou te pedir o quê? Que você use um cítrico, que pode ser laranja, né? O Wild Orange, né? Pode ser um bergamota, um toranja, o próprio olíbano. Como que você vai usar? No difusor, se o seu cãozinho não dormir com você, você vai usar no difusor no seu quarto. Vai ter um difusor lá para você e outro para o seu cãozinho, né? Ou então, você vai aplicar o óleo, olha aqui o bergamota. Você vai aplicar o óleo na ponta da sua mão, pode ser puro, né? E vai o quê? Inspirar. Tá agressivo? Tá ansioso? Tá com medo? Inspira 3, 4, 5, 6 vezes ao dia, ao dormir, quando acorda. Pode usar o líbano, pode usar qualquer cítrico que você vai acalmar e vai mostrar essa calma, vai reduzir a atividade e vai mostrar para o seu cão, vai mostrar para ele relaxamento, vai mostrar para ele que a vida ela é tranquila, ela é calma, ela é relaxada, assim como você. E ele vai refletir isso. Entendeu? Essa é a grande sacada. Por isso que eu falo que é muito difícil você cuidar apenas do cãozinho. Geralmente, a gente cuida de toda a família multiespécie. Você está vendo?
Você está aprendendo, porque a minha função é te ensinar. É ensinar a cuidar de forma segura, com óleos essenciais, para eliminar qualquer processo que o seu animal possa estar trazendo. Independente se você sabe ou não, se você está começando agora ou não, eu vou te ensinar. Então, estou te esperando na aula do dia 9. Dia 9, não. Dia 3/9. Não 3/9, 3/7. Nossa, errei 2 vezes seguidas. 3 de julho, às 20 horas, no Descomplicando a Aromaterapia para cá. Estou te esperando, tá bom? O que mais, pessoal? O que mais que nós podemos falar? Você gostou, Cássia? Gostou do que eu te falei? É verdade isso que eu falei? Hein, Cássia? O que você acha? É verdade ou não? Charles, é verdade? Silvana, é verdade? Fernando, é verdade? Fernanda, perdão. Marina, é verdade isso que eu falei? Mas muita gente fala assim, Antônio, isso funciona mesmo? Presta atenção. A resposta é sim. Você sabe por que os óleos essenciais são as melhores respostas que você pode dar isso? Porque funciona de verdade. Porque os óleos essenciais, eles respeitam a essência do seu cão. Eles respeitam as características do seu cão. Eles são substâncias orgânicas naturais, como o seu cão é da natureza. Então, é de natureza para natureza. Então, funciona sim, sem sobrecarregar, tá? Sem trazer mal nenhum para fígado, para rim, para baço, para intestino, para coração, para respiratório. Os óleos essenciais são essências naturais, essências da natureza que respeitam a essência do seu cão. Por isso que funciona, por isso que transforma não só o corpo, mas as emoções do seu cãozinho. Então, é uma transformação maravilhosa. Ah, Antônio, mas se meu cão for muito agressivo e nem permitir que eu chegue, você vai ter que começar devagarzinho, passando o óleo no seu corpo, nas suas mãos, aproximando, conversando com amor, levando o cheirinho próximo a ele, que ele vai relaxando, até você conseguir aproximar e debilar. Nossa, deixa eu ver. Não é essa palavra que eu quero usar, fugiu. Então, cuidar dessas emoções e eliminar todas essas emoções negativas, devagarzinho, com muito amor, que é a característica principal que você tem com ele, né? Chegando devagarzinho, trazendo os cheirinhos certos na hora certa, tá bom? Para que ele resolva o processo. Tá bom? Então é muito mais fácil do que você imagina. Outra coisa que você pode associar é aquele treino, né? É aquele adestramento positivo que eu te falei, mas positivo, sem violência. Ok, pessoal? Tá difícil? É difícil aprender isso? Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. Eu vou ensinar, vou te explicar 10 mil vezes se for preciso, mas você vai aprender, porque a minha função é essa, tá bom? E olha só, pessoal, não esquece, dia 3 de julho você vai ter uma grande oportunidade de conhecer técnicas seguras para cuidar do seu cãozinho, de graça, porque esse evento é gratuito, é online, vai ser à noite, num horário que você pode reservar aí 2 horas para você aprender a cuidar do seu cãozinho com muita segurança, transformando a vida dele, transformando a sua. Então, esse vai ser a maior prova de amor que você vai poder fazer para eles. Uma prova de amor é aprender a cuidar deles de forma natural. Topa? Topa esse desafio? Então, eu te desafio a aprender, porque eu vou te ensinar. Tá bom? Então, o nosso evento está te esperando de portas, de braços, de mãos, de tudo aberto para te receber com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de te ensinar. Busca seu primo, sua irmã, seu parente, seu amigo, seu colega de trabalho,
Fala, olha, vai ter uma aula grátis. Vamos assistir em tal lugar. Faz a sua inscrição lá no link. Ah, eu não dou conta de chegar nesse link da bio que você falou. Então me escreve aqui agora no comentário. Eu quero. Quando você escrever eu quero, eu vou pedir para a minha equipe mandar o link para você. Escreve aí, eu quero o link para me inscrever de graça. Não vou pagar nada e vou ter uma aula maravilhosa, aprender tudo com o meu cãozinho. Escreve aí, quero. Ou então corre lá no link da Bi, faz a inscrição, ganha o primeiro presente e os outros virão no dia do evento. Tá bom? Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês, que toda live eu falo, do meu quinto filho querido. Vocês sabiam que eu vou ser pai do meu quinto filho? Não sabiam? E ele está para nascer em breve. É o meu livro, o primeiro livro físico de aromaterapia para os animais. O manual prático de aromaterapia para cães, gatos, cavalos, pássaros, jabutis, roedores, para todos os animais. O manual prático de aromaterapia animal será lançado em breve. O nosso querido quinto filho, que está na gestação nos últimos dias, prontos para chegar, dar à luz e aparecer para vocês o grande presente meu, a grande realização da minha vida. Então, aguardem o livro Descomplicando a Aromaterapia, né, para Animais, que está batendo a sua porta em breve, tá? E eu te aguardo no dia 3 de julho, nesse evento maravilhoso. Tem mais alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Se não deu tempo de você perguntar, ou se você perguntou e eu não respondi, vai lá na mensagem do Instagram, chamada direct, escreve a sua dúvida que eu te respondo, tá bom? Então, um grande beijo, espero vocês, espero a sua inscrição. Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê. Um grande beijo para os seus cãezinhos. Fiquem com Deus.